A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, tem como título: O salário do pecado é a morte. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, que tipo de morte, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte. Mas o contexto aponta naturalmente que a morte, que aparece como sendo o salário do pecado, abrange o seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui a morte física, espiritual e eterna. Para entendermos isto, basta recorrermos aí ao alerta de Deus dado a Adão. Com relação à árvore do conhecimento, o Senhor disse: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Essa afirmação compreende não apenas a morte física, num sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. Essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, nós vemos que Adão e Eva foram separados de Deus e também deformaram a relação entre si. É exatamente isso que o pecado faz. Longe de Deus, sem ter paz com Deus, como que o homem poderá alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o próximo? Obviamente, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Bíblia revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, chamada no livro de Apocalipse de a segunda morte. Essa morte não é um estado eterno de inexistência. Ao contrário disso, ela é um estado de separação eterna na presença amorosa de Deus. Por outro lado, a Bíblia também revela que para outros a morte física é uma bênção indireta. Isto porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna do homem com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo concluiu que morrer para ele era ganho, pois significava estar com Cristo, o que é muito melhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.